Sim, concurseiro, sou o Mestre Mário e você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Hoje a nossa aula é da banca FGV. Trago a resolução de questões muito recentes e também a explicação dos assuntos mais cobrados por essa banca. Essas questões, bem como outras das provas aplicadas recentemente pela FGV, já estão no meu preparatório de português. Acesse o nosso site e conheça os meus cursos. Assinale a frase em que o termo sublinhado mostra uma classe gramatical diferente das demais. Então aqui aparece o vocábulo mais, termo sublinhado. Macete bem interessante. Apareceu mais, apareceu muito, bastante. Você vai verificar se ele é um advérbio ou se pode ser um pronome indefinido. Aí você vai se lembrar de que, anote aí, advérbio é uma palavra invariável, não é isso? Invariável vai ser sempre usado de uma maneira, invariável. Por exemplo, menos é um advérbio. Eu não vou falar menos, é só menos. Advérbio, não é isso? Palavra invariável. O advérbio ele vai modificar o ava, não é o ambiente virtual de aprendizagem. Ele vai modificar o quê? O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, se o mais estiver junto de um adjetivo, de um verbo ou um advérbio, ele será o quê? Um advérbio. Agora, este mais também ele pode ser um pronome indefinido. Ele será um pronome indefinido se ele estiver acompanhando um substantivo. Se ele estiver junto de um substantivo, ele pode ser um advérbio? Não, concursando. Porque para ser advérbio, ele tem de modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. O inútil aqui é o mais necessário. Mais aqui está acompanhando o quê? O inútil necessário, o trabalho necessário, o dinheiro necessário. Então você já observa, está acompanhando um adjetivo, um verbo e um próprio advérbio, ele vai ser o quê? Advérbio, caro concursando. Percorra os parques da cidade com mais tempo. Observe aqui. Tempo é o nome de alguma coisa. É um substantivo. Então, se ele está acompanhando o substantivo, não é advérbio. Seja sempre esperta. Mulher esperta. Mulher mais esperta. Então, quer dizer que o mais aqui, ele está modificando o quê? O adjetivo esperto. O mestre disse, não eu, né? Os gramáticos também falam que o advérbio, ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Está modificando um adjetivo, então é advérbio, posso descartar. Então, já cheguei ao gabarito, que é a alternativa, porque ela é diferente das demais. Já tenho duas aqui, em que o mais foi empregado como advérbio, aí eu já sei que, neste caso aqui, ele não foi empregado como advérbio na alternativa B, pronome indefinido. Pensar é o trabalho duro, é o trabalho mais duro. Uma coisa é mais duro, outra é duro. Aqui está modificando um adjetivo, como o mestre disse, não é advérbio. Melhor, se modifica um adjetivo, um verbo e um próprio advérbio, é advérbio. Correto? Então, vamos ver aqui. Se você quer ficar rico ou mais rico, rico é um adjetivo. A palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio é o quê? Um advérbio. Então, viu? Com esse macete aqui que você já consegue gabaritar, quando aparecer aqui muito, bastante, faça isso. Estar junto de um substantivo não pode ser advérbio. Agora, ele vem junto de um adjetivo, verbo e próprio advérbio, aí sim, ele será um advérbio. Espero que você tenha anotado aí. Esta questão está no meu curso de português também da FGV, lá na parte de resolução das questões por assunto, na aula sobre advérbio. Assinale a opção em que o tipo da frase declarativa, interrogativa, exclamativa ou injuntiva está corretamente indicado. Quem é você para me dizer isso? Exclamativa, nada disso. Aqui eu tenho uma frase interrogativa. Eu estou fazendo uma pergunta. Se você pergunta, você vai interrogar. Eu não me lembro de ter vindo aqui antes. Ponto final. É frase declarativa? Sim. A frase declarativa ela pode ser afirmativa ou negativa. Mesmo tendo o não aqui, ele está afirmando.
Eu não me lembro de ter vindo aqui antes. Frase declarativa. Pode ser afirmativa ou negativa. Não recomece com esse barulho. Cadê o ponto de exclamação? Não tem. Olha o não aqui. Aí você observa também. Recomece, estude, faça. Aqui eu tenho uma frase injuntiva ou imperativa que vai dar uma ordem. Não recomece. Ou então, recomece com este barulho. Eu me chamo Heitor e você, injuntiva, vai nos levar ao modo imperativo. Modo imperativo, imperador, caro concursante. Estude, faça, tenha atenção. Isso daqui seria uma frase injuntiva. Eu me chamo Heitor. Até aqui está afirmando. E depois eu tenho o quê? Uma interrogação. E você? Que calor está fazendo hoje? Declarativa, nada disso. Aqui eu tenho uma frase exclamativa, caro concursando. Assinale a opção em que o acento grave indicativo da crase é empregado de forma correta. Então, crase, você vai se lembrar de que para você ter a crase, você precisa de ter um termo anterior que exija a preposição a, que vai ser utilizada devido à exigência, à regência do termo anterior, mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando o substantivo no feminino. Então é por isso que eu não uso crase antes de palavra no masculino? Sim. Para eu usar a crase, eu tenho de ter dois as. Eu falo a cargo? Não, aqui é o cargo, não é isso? Então, não posso usar crase. Para eu usar crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a e o termo depois da crase também tem de estar no feminino e exigir. Ou melhor, e vir acompanhado da preposição a. Fui à praia, fui à praia, como você observa. Mas se fosse clube, não daria. Aí eu falo o quê? Fui ao clube. Aqui é aquele macete, né? Você substitui a feminina por uma no masculino, deu ao, aí nós usaremos crase. Então, fui à praia, tem crase. Lembrando que é preciso da alternativa correta, caro concursante. A descrença é fenômeno alheio à vontade do eleitor. Se é alheio a alguma coisa. Mas o A que vem acompanhando vontade, deu A com acento indicativo da crase. Aí você observa o quê? Ele sempre foi alheio ao ato de trabalhar. Deu ao antes de um ano masculino, eu sempre substituo por ato com a palavra menor e mais fácil. Não acuses a natureza, ela fez a parte dela, agora faz a tua. Então você observa que eu faço o quê? Com verbo transitivo direto eu não uso crase. Por quê? Porque para eu usar a crase, o verbo anterior tem de exigir a preposição a. E verbo transitivo direto exige a preposição a? Não. Nossos pais nos dão a vida. E agora, o verbo dar, ele é um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Então, quer dizer que eu posso usar a crase depois do verbo dar? Posso. Está certo? Não. Porque aí você precisa observar o contexto. Nossos pais nos dão a vida. Eles dão o quê? A vida, objeto direto. Se é objeto direto, não pode ter crase. O correto aqui seria a vida. Nossos pais nos dão a vida, correto? Então, aqui está errado. E cadê aqui? A vida é objeto direto e o nos aqui é objeto indireto. Então, o me, o te, o se, o nos, o vos podem ser utilizados tanto para objeto direto como para objeto indireto. Eles dão o quê? A vida. A quem? A nós. Conseguiu compreender? Então, ali eu tenho o objeto indireto e o objeto direto. Vai para a cama. Quem vai, vai a algum lugar. Só que o para é preposição. Você não usa crase depois de preposição, exceto a preposição até. Depois dela, o uso da crase é facultativo. Pode usar ou não. Eu gosto de usar. Então, quem vai, vai para a cama. Porque eu já tenho uma preposição, então eu teria novamente a preposição a, mas o artigo definido feminino a, que bagunça. Então, depois de para, depois de desde, você não vai usar crase, caro concursando. Estou, no momento, a cargo, nada disso, a cargo de um trabalho difícil. Antes de palavra no masculino, você não usa crase. Se você usar crase antes de a pé, a prazo, você só vai andar a pé e comprar a prazo, caro concursão, porque você não vai passar no concurso. Crase antes de palavra no masculino, não.
Crase antes de verbo no infinitivo? Também não. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, quando eu falo não me referi a mulheres, não tem crase. Por quê? Crase no singular antes palavra no plural, nem a pau juvenal. Os pronomes seu, sua, seus e suas vão concordar com o substantivo que indica o objeto possuído. Geram muitas vezes ambiguidade nas frases, como ocorre na seguinte opção. Então, aqui, primeiro ponto, compreender. Se eu falar lá, seus livros chegaram, eu não. Então, você observa, livros é o substantivo. Então, esses pronomes, que são os pronomes possessivos, que vão indicar uma ideia de posse. Se é seu, olha aí, é a posse. Quem tem a posse? Você. Então, eles concordam aqui com o substantivo que indica o objeto possuído. E traz muita ambiguidade. Tanto é que na sua redação sugiro que não utilize seu. Se você colocar lá, o presidente foi aos Estados Unidos para conversar com Joe Biden sobre o seu povo. E agora, seu é de quem? Do presidente brasileiro ou do norte-americano? Então, evite. Eu preciso de observar aqui onde há ambiguidade. No seu modo de pensar, esse modo de pensar é de quem? De Pedro. Então, aqui você consegue observar que está se referindo somente ao Pedro. No seu modo de pensar, Pedro via Paulo como inimigo. Correto? Na conversa com Fernando, Paulo comentou os seus exames. Beleza. Então, eles estavam andando e conversaram, não é isso? Agora, Paulo comentou os seus exames. E os exames de quem? Então, nós vamos observar aqui. De quem eram os exames? Então, aqui eu não sei se Paulo comentou os exames de Paulo ou se Paulo comentou os exames de Fernando. Então, aqui já tem uma ambiguidade. Ambiguidade, ambos. Ambos são duas possibilidades de você compreender. Então, você conseguiu identificar aqui? Na conversa com Fernando, Paulo comentou os seus exames. Comentou os exames de quem? De Fernando ou de Paulo? Não sei. O estudante trazia os seus romances. Os romances eram de quem? Os romances eram aqui, como a gente já consegue identificar, os romances eram do estudante. O estudante não tem ambiguidade. Sofia, com sua prima, encontrou a tia na esquina da rua. Sofia, com sua prima. A prima de quem? A prima de Sofia. Nunca mais vi seus pais, José. Eles estão bem? E aqui você observa, isso daqui é um vocativo. Se é vocativo, você está falando diretamente com a pessoa. Então, os pais aí são de quem? De José. Então, ambiguidade cara da FGV, provavelmente na prova que você for fazer, terá questão sobre ambiguidade. No nosso curso de português da FGV, há resolução de muitas questões lá sobre essa ambiguidade. Não sei se os exames são de Paulo ou de Fernando. Assinale a frase em que o possessivo sublinhado não poderia ser adequadamente substituído pelo artigo. Então, eu preciso observar o possessivo sublinhado, ele não pode ser substituído pelo artigo indicado entre parênteses. Somente uma alternativa ele não pode. Então, quando eu falo lá, seus pode ser substituído por o, sua por a, seu por o, sua ou a raiva, seus ou os inimigos. Então, é o que a gente precisa verificar aqui. Agora, vamos lá então. Se você não pode morder, não mostre os dentes. Aqui eu poderia substituir perfeitamente. Se você não pode morder, não mostre os dentes. Eu já vou entender que os dentes são seus. Aquele que conduz um argumento por apelar para uma autoridade não está usando sua inteligência, mas sim sua memória. Eu poderia falar, mas sim a memória, porque eu sei que a memória aqui é daquela pessoa. Então, até aqui, o possessivo poderia substituir. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem seu consentimento. Aqui já não pode. Então, vai gabaritar a questão, porque se eu vier aqui, observe a diferença. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o consentimento. O consentimento de quem? Então, quando eu coloco aqui somente o é de quem eu não sei.
Agora, se eu falo aqui, se sentir inferior sem o seu conhecimento, é o conhecimento que pertence a você. Então, aqui não poderia substituir, porque eu não saberia de quem era o consentimento. Controlar sua raiva é bom, evitá-la é ainda melhor. Então, controlar sua raiva, se eu chegar para você e falar, controlar a raiva é bom. A raiva dos outros não, a raiva sua. Ok. O coração que odeia fabrica armas para os inimigos. Os inimigos do coração. Para os seus inimigos aqui também poderia substituir. Interessante a questão que você observa que se eu trocar o seu por o, esse artigo indefinido aqui, artigo indefinido eu não saberei de quem que está, de quem é o consentimento. Assinale a frase que mostra uma comparação. A comparação poderia usar como, ou poderia usar igual ou tal qual, por exemplo. Ter muitos amigos é o mesmo que não ter amigos. Ter muitos amigos é igual, quando fala que é o mesmo que, eu poderia colocar igual no lugar. Ter muitos amigos é igual não ter amigos. Então, ter muitos amigos é como não ter amigos. Olha aqui, comparação perfeita aqui. O mesmo que é uma ideia de quê? Comparação. Seja um bom vizinho e não me deixe sozinho. Cadê a ideia de comparação? Não tem comparação aqui. Seja cortês com todos, sociável com muitos, íntimo de poucos, amigo de um, inimigo de nenhum. Também não tem essa ideia de comparação. As pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. O destino escolhe suas relações, você escolhe seus amigos. Da mesma forma, a ideia de comparação só no mesmo que, tal qual, igual, como. Assinale a frase que mostra uma visão inteiramente, ou seja, uma visão muito positiva da realidade, uma visão inteira da liberdade. Você tem de observar isso daqui. Se tiver algo negativo, já não pode. Observe. A liberdade é difícil de se alcançar. Opa, já é negativo. Cadê a visão inteiramente positiva da liberdade? Mas o que fazer com a liberdade é muito mais difícil. Sofrimento, negativo. Liberdade é o direito de estar e fazer errado. Espera aí, a liberdade é o direito. Você tem liberdade para fazer tudo. Ah, mas eu posso fazer as coisas erradas, então eu vou beber e dirigir? Não, liberdade não é isso. Isso aqui é uma ideia negativa. E ainda acrescenta a ideia equivocada. Vamos ver a próxima. A tirania é sempre mais organizada que a liberdade. Mas o que é essa tirania? Tirania é o governo opressor, autoritário. Então aqui isso é uma visão positiva. Nada se ele retira justamente a liberdade dos outros. Heresia é outra palavra para liberdade de pensamento. Também palavra de sentido negativo. É uma incoerência àquela doutrina estabelecida por um grupo religioso, por exemplo. A liberdade é o oxigênio do espírito. Ah, que maravilha! A liberdade é o oxigênio. O oxigênio gera vida, não é isso? Então, você ter liberdade, você tem vida. Aqui você já consegue identificar. Quando fala lá, observe aqui, tem que ser totalmente positiva da liberdade. Difícil não é, errado não é, tirania e heresia também não são. Liberdade é oxigênio, oxigênio é vida, vida é algo positivo. Compreendido? Show de bola?